Oi pessoal, eu sou o professor Zépica e hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre aspectos comportamentais de gestão e a teoria dos dois fatores aplicados numa empresa agora, né? Agora bem recentemente com a professora Maria Gláucia. Professora, obrigado por aceitar conversar com a gente. Obrigado por trazer toda a tua pesquisa, a tua vivência. A gente está muito feliz em te ouvir, viu? Obrigada, Fernando, pelo convite. Eu agradeço a oportunidade de trazer os resultados de um estudo que foi feito numa instituição pública que é muito importante aqui na nossa região. Que legal. Professora, eu vou te perguntar várias coisas com relação a essa pesquisa que eu estou bem interessado. Mas antes eu quero te apresentar para quem está nos ouvindo, né, para o nosso público. Então, a professora Maria Gláucia, ela é bacharel em administração, especialista em auditoria e perícia ambiental, MBA em gestão estratégica de negócios, mestre em agronegócio e também está fazendo doutorado, né, professora? Doutorando em agronegócio. Em agronegócio na mesma instituição, na UFG. Legal. E ela é professora do ensino básico, técnico e tecnológico lá do IF Goiano. Eu vou colocar na apresentação aqui o Insta, segue lá o IF Goiano para ficar por dentro das publicações deles. Professora, sem mais... eu trouxe aqui também algumas pesquisas, né, que tu tem trabalhado bastante com questão de gestão. Então tem a questão aí de marketing, tem pesquisas na área de controle de estoques, logística, né, curva ABC. Fiquei interessado em ler várias delas, depois eu vou tirar um tempinho para olhar. Questão de gestão de compras, a questão dos hotéis ali, né, da análise e modelagem. Essas pesquisas de modelagem são bem interessantes. E a pesquisa que a gente vai trabalhar aqui, que é essa pesquisa dos fatores motivacionais da Emater. Mas quem tiver curiosidade, quiser olhar com mais calma, eu coloquei o teu Lattes aqui, e aí pode pegar pelo próprio DOI, né? Clica no DOI e ele cai direto na pesquisa. Professora, sem mais delongas, deixa eu te perguntar então, vamos entrar, né? De onde surgiu a ideia de fazer essa pesquisa? Como é que surgiu isso? Então, Fernando, o resultado desse trabalho, ele decorre da atividade de estágio realizada por uma aluna que eu orientei, do curso de tecnologia em agronegócio, e a partir da vivência dela durante essas atividades de estágio, ela resolveu aprofundar, buscando, né, aplicar alguma teoria motivacional no setor público. Por que isso no setor público? Porque na grande maioria das vezes, os estudos eles são realizados em instituições privadas, que têm uma dinâmica completamente diferente do setor público, até pela questão do ingresso, plano de carreira e tantas outras particularidades que diferem uma instituição da outra. Então, a partir dessa provocação que o próprio aluno fez, de que quero aplicar a teoria na prática, quero ver como eu posso fazer essa associação da teoria na prática, é que nós resolvemos desenvolver esse trabalho e depois de uma revisão de literatura, achamos mais adequada a teoria dos dois fatores. Então, na realidade, partiu de um aluno essa ideia, professora. Que interessante. Sim. Isso. Olha, quem está nos ouvindo que é aluno e quiser fazer pesquisa, né, não precisa esperar, muitas vezes, graduar, ter o diploma, já pode começar a fazer alguns movimentos. E é uma pesquisa super interessante, desenvolvida, então, na ideia de um aluno. Muito legal isso. Na administração, Fernando, nós temos diversas ferramentas, né, e diversas áreas dentro da própria administração. Então, tem a gestão de pessoas, a dos recursos, né, materiais, que aí entra a questão do estoque, voltado para o marketing, tem várias frentes, né? E essas teorias, essas ferramentas, elas podem ser aplicadas fazendo justamente, né, essa relação do que eu consigo obter na prática testando uma teoria. Então, quais são os resultados? Calma, professor. Não vou deixar de dar spoiler. Vou deixar de dar spoiler. Tá bom. Antes disso, eu quero te perguntar o seguinte, tá? Tu consegue falar um pouquinho pra gente da Emater, porque a gente não conhece, a gente é do sul aqui, né, do Rio Grande do Sul, bem na pontinha. Então, a Emater, ela é uma empresa pública, estadual? Sim, a Emater é a agência de extensão rural, né, do estado de Goiás, e ela presta serviços de assessoramento técnico, transferência de tecnologia,
principalmente para pequenos Que produtores. legal. Principalmente o grande público da Emater são os pequenos produtores, né, os produtores familiares. E na região onde o nosso campus está inserido, ele particularmente, uma das características socioeconômicas da nossa região é a agricultura familiar, que tem grande relevância para a constituição do PIB municipal, principalmente. Então, no município de Iporá, a principal fonte de geração, né, de renda advém de um comércio, né, do setor prestação de serviços, do comércio local, que atende os municípios circunvizinhos, e a segunda é a agricultura familiar. Então, a Regional Caiapó, que tem sede no município de Iporá e atende os outros municípios, ela tem uma importância muito grande, né, nessa prestação de serviço, nesse assessoramento técnico aos pequenos produtores, seja para a elaboração de projetos, né, para acesso ao crédito, no caso Pronaf, como outros tipos de serviço, capacitação para agregação de valores, né, em produtos oriundos do campo, beneficiamento, no caso de pré-processamento, processamento. Então, ela tem uma relevância social muito grande. Que legal, professora. E me diz uma coisa, como é que foi conversar com esses servidores públicos, assim, entrar na instituição? Porque às vezes tem essa coisa muito paternalista e tal. Eles foram receptivos à pesquisa? Teve algum tipo de resistência? Como é que foi isso? Sim, Fernando. A realização da pesquisa só foi possível justamente pela abertura que foi dada, tanto pelo gerente, quanto pelos colaboradores que se dispuseram a participar. No caso, nós não trouxemos nenhum tipo de conceito ou entendimento prévio do que se tratava, né, fazer uma abordagem prática sobre uma teoria motivacional em específico, mas todos se mostraram, né, extremamente receptivos. Tanto é que a aluna pôde, né, junto com o regional, na época, né, o gerente da unidade, visitar os outros municípios e aplicar o questionário. Legal, então, eles foram extremamente receptivos e sempre foram grandes parceiros da nossa instituição. Show de bola, show. Professora, deixa eu te perguntar, a gente está estudando motivação, né? E motivação é muito difícil, muitas vezes, da gente poder conceituar, né? Então, eu queria te perguntar o que é motivação, baseado nas suas pesquisas e vivências. O que é esse conceito? Então, Fernando, não existe, como você mesmo já mencionou, um conceito universal ou um consenso em relação ao que é motivação. Mas eu busco, né, trazer que é aquilo que instiga o indivíduo a fazer algo. Se nós formos pensar, esmiuçar um pouco a própria palavra motivação, ela é formada, né, a palavra motivo mais o sufixo ação. Então, é aquilo que instiga a pessoa, né, o indivíduo, a ter determinada ação, considerando alcançar determinado resultado, né? Então, quando falamos de motivação, é aquilo que te instiga a fazer algo mais, sabendo que mais à frente, né, ou de imediato, depende dessa questão do que foi estabelecido, como uma espécie de recompensa, você vai alcançar. Professora, falando em alcançar, eu trouxe aqui da tua pesquisa também a ideia do setor público, né? Porque às vezes fica meio difícil fazer essa transposição de algumas técnicas. Então, o que tu percebe assim que o setor público ainda não acompanhou de técnicas do setor privado? Então, Fernando, se nós formos analisar os critérios, né, os parâmetros que são adotados, difere de uma instituição para outra, né, mesmo sendo instituições públicas, as políticas de gestão de pessoas, elas diferem muito de uma instituição para outra, e na grande maioria das vezes, embora as instituições públicas tenham um departamento de gestão de pessoas, eles acabam exercendo mais um papel de departamento pessoal. Não existe uma política de gestão de pessoas adotadas dentro das instituições públicas que trate o servidor como pessoas, com limitações,
né? Porque nós temos, desde quando começou esses estudos, né, mais voltados para a gestão de pessoas, que fez com que, né, se estabelecesse as eras, e a partir da abordagem neoclássica é que buscou enxergar o indivíduo como indivíduo, ainda muitas falhas permanecem nesse sentido, porque o servidor público, ele tem, lógico, né, as benesses de ter ingressado num cargo público, mas as políticas que são adotadas, elas não são de gestão de pessoas, elas não são de enxergar o indivíduo, na grande maioria das vezes, de enxergar o indivíduo como indivíduo, e como eu tinha já mencionado a você, com limitações, com objetivos que indiferem de pessoa para pessoa, né? Porque talvez o que motiva um seja uma recompensa financeira e o outro é puxar isso de ti e já vou te perguntar então com relação ao Maslow, né? Porque eu acho que está bem relacionado à tua fala. Essa pirâmide ela é famosíssima, né? E sim, essa ideia de tu tá suprindo um nível para depois passar para outro. Me diz uma coisa, professor, apesar de tanta crítica que se faz à pirâmide das necessidades do Maslow, tu acha que é uma coisa do passado, assim, a gente já superou essa ideia? Ou ainda é possível resgatar muita coisa e fazer gestão em cima desse movimento maslowiano, se dá para falar assim? Particularmente, Fernando, eu considero extremamente válido nós termos um entendimento sobre a teoria das necessidades de Maslow, porque ela estabelece justamente essa hierarquia em relação àquilo que o indivíduo precisa satisfazer-se para poder, né, desempenhar as suas funções. E à medida, né, lógico, ele estabelece uma hierarquia, tem limitações também no estudo, de não deixar muito claro, né, a teoria não deixa muito claro se o indivíduo pode satisfazer mais de uma necessidade simultaneamente, mas deixa muito claro essa questão do que ele precisa atender para passar para um outro nível. A pessoa, considerando, por exemplo, na base da pirâmide, que são as necessidades fisiológicas, a pessoa ela não vai conseguir desempenhar bem as suas atividades laborais se ela estiver cansada, se ela não estiver bem alimentada, se ela não tiver, né, atendido às suas outras necessidades. Então, isso é crucial, até para resguardar a própria sobrevivência do indivíduo. Então, a base da pirâmide, ela está justamente associada àquilo que faz com que o indivíduo resguarde a sua própria existência, né? E aí, se nós formos considerar dentro de cada uma das possibilidades de trabalho, uma pessoa que exerce um trabalho braçal, para ela, né, ter alimentado bem é extremamente necessário para que ela tenha condições de desenvolver as suas atividades. Então, assim, eu não considero que seja um estudo ultrapassado, né? Principalmente se nós formos considerar a nossa atual realidade, onde, né, considerando o mercado de trabalho e mercado de recursos humanos, né, existem muito mais pessoas habilitadas a ocupar postos de trabalho do que vagas, né, efetivamente disponíveis, e isso pode fazer com que a pessoa aceite uma oportunidade justamente para estar resguardando o básico, né, para a sua existência. Perfeito, professora. E falando da teoria das necessidades, da hierarquia, né, eu vou trazer aqui aquilo que tu pesquisou, né, e a teoria por base, que é a teoria dos dois fatores do Herzberg, que são os fatores motivacionais, que satisfazem, mas os fatores higiênicos, né, que não necessariamente satisfazem, mas que podem gerar insatisfação. Sim. Então, eu vou trazer aqui, para a gente começar a conversar, já entrando bem na tua pesquisa, tá? Os fatores higiênicos. Então, fatores de segurança. Essa questão, ela é muito presente, né, no setor público, esse sentido de segurança, né? Como é que é isso na instituição que vocês estudaram? Então, praticamente a maioria dos respondentes, eles têm esse sentimento de segurança pelo o fato da estabilidade que a investidura num cargo público ela confere. Então, o fato, né, da pessoa sentir-se insegura se amanhã ela poderá estar desempregada ou não, isso não ocorre no setor público, né, quando são servidores aprovados em concurso público, que não são comissionados. Então, tem essa diferença,
e praticamente todos sentem que eles possuem esse sentimento de segurança pela investidura que o cargo público oferece. Então, nesse sentido, eles se sentem contemplados. Professora, e com relação às condições de trabalho, como é que é isso, né, na questão higiênica, né, dentro dessa instituição? Então, Fernanda, em relação às condições de trabalho, eles também se sentem atendidos considerando os aspectos de infraestrutura, de o sistema, né, de software que é utilizado, esses aspectos, né, materiais que precisam ser fornecidos para que a pessoa exerça bem as suas funções. Mas, né, tem também alguns questionamentos em relação à sobrecarga de trabalho, porque o último concurso realizado pelo Estado de Goiás, né, direcionado à Emater, foi há 28 anos atrás. Então, são servidores que estão lá um baita tempo. De carreira, isso, que muitos já estão, né, próximos de se aposentar, ou outros já foram aposentados e aí acabam acumulando, né, as funções, ou se não, como eu mencionei, a Emater ela é muito importante em todo o estado, ela exerce um papel muito importante. Então, as prefeituras cedem também colaboradores para auxiliar no serviço que a Emater presta. Tem essa parceria também com as prefeituras. Então, em relação a essas condições de trabalho, né, fica um pouco difícil chegar num consenso de total satisfação ou não, mas é por conta desses detalhes. Professor, deixa eu te perguntar uma coisa em cima disso, tá? Agora tá tudo diferente, né? Porque agora tá todo mundo em home office, tá todo mundo em casa. Como é que será que fica isso na tua percepção? Porque agora tá usando o computador de casa, tá usando a cadeira de casa, tá usando a luz, a internet, tudo em casa, né? Será que tu acha que isso tá gerando uma grande insatisfação por parte desses colaboradores? Eu imagino que sim. E principalmente isso vai afetar muito o público que eles atendem, Fernando, porque a gente sabe que tem uma grande lacuna entre quem tem acesso à tecnologia e a grande massa que não tem. Quando se trata do interior, igual né, o meu campus está o maior município é considerado a capital do Oeste Goiano, tem pouco mais de 30 mil habitantes. Então, são muitos pequenos municípios que na regional Caiapó a Emater assessora, né, e pensar que eles não têm, além de ter, né, a tecnologia disponível, eles também não estão preparados para acessar. Então, com certeza, para esses produtores familiares que ainda têm essa carência em relação à utilização, ao manuseio desse tipo de tecnologia, isso ainda é um agravante. Então, dificulta, eu tenho certeza que dificulta muito. Na extensão, né, nesses trabalhos de extensão como um todo, eles foram extremamente atingidos por esse atual momento pandêmico, justamente por conta dessa deficiência de acesso às ferramentas tecnológicas, que, embora se diga, né, que seja massificado o acesso, a democratização mesmo desse acesso, ela não ocorre. Professora, com relação a salário, que eu te pergunto, né? Tu falou, concurso há 28 anos, claro que vai se atualizando e tal, mas uma coisa constante do servidor é que demora muito a vir essa atualização salarial, né? O que vocês perceberam fazendo a pesquisa? O que eles falavam nesse sentido? Então, Fernando, parte dos colaboradores que responderam à pesquisa se mostram satisfeitos, enquanto outros, né, fazem um comparativo com a iniciativa privada e mencionam que tem, né, uma diferença muito grande entre o que eles recebem trabalhando no setor público e o que poderiam estar recebendo, né, na iniciativa privada. Então, também não tem um consenso em relação a essas respostas, mas
assim, fica muito evidente que a estabilidade por si só já, de certa forma, gera um maior sentimento de contentamento, considerando essa questão salarial. Então, ficou muito claro que mesmo esses que fazem um comparativo com a iniciativa privada e que sinalizam um pequeno descontentamento, eles consideram que o benefício da estabilidade é muito maior do que essa diferença salarial. Essa lacuna supre com a estabilidade, né? Sim. Professora, com relação às relações interpessoais, né? Que a gente tem discutido muito essa questão das pessoas se ajudarem ali dentro do ambiente de trabalho, essa questão de poder solucionar esses problemas, né, ter essa autonomia, com colaboração. E eu fiquei muito focado na questão de ter concurso há tanto tempo, né? Então é um pessoal que está há bastante tempo ali dentro. Sim. Como é que é essa questão, professora? Então, lá é um ambiente muito agradável, Fernanda. Entre eles tem um ambiente muito agradável, até por essa longa data de convívio, né? Então, os vínculos, eles acabam realmente se formando. E isso é muito favorável. E na época em que a pesquisa foi realizada, era um gerente responsável pela regional, que, como eu mencionei, sempre foi parceiro e deu abertura para a realização de atividades de estágio e outras atividades em parceria com a nossa instituição de ensino. E ele adotou um modelo de liderança que deu certo, Fernando. Então, é uma liderança num formato mais democrático, onde ele ouvia os pares, embora a decisão estivesse, né, fosse tomada por ele, até pelo cargo que ocupa e toda a responsabilidade, né, que vem dentro, a partir de uma decisão que é tomada no setor público. Então, ele sempre se mostrou muito receptivo. E isso fortalece ainda mais essas relações de cooperação dentro do ambiente de trabalho. Isso favorece muito o clima organizacional, né, e principalmente o comportamento dos indivíduos dentro do próprio ambiente. É um ambiente bem colaborativo. Perfeito, professora. Vamos avançar então agora para a questão dos fatores motivacionais, tá, professora? Que aí a gente vai estar mais em casa, eu acho, né? Então, fatores de crescimento, né? Essa questão de crescimento profissional, como é que a Emater olhava para isso, né? Com os seus colaboradores ali? Tinha algum estímulo a fazer algum tipo de treinamentos, de cursos, ou dentro da própria empresa, oportunidades? Como é que era isso? Então, essa questão do crescimento, ela fica um pouco limitada pelo próprio plano de carreira, né? Que depende de cada cargo, né? Então, fica limitada a isso, mas eles mencionaram que a Emater ela não estava ofertando cursos que possibilitassem, né, a capacitação e o aprimoramento dos servidores. Mas, né, já tem todo um esforço até por parte dos próprios colaboradores de buscarem isso de outras formas e principalmente entre por intermédio das parcerias institucionais. Eu acho assim muito válido, Fernando, essas relações que são estabelecidas entre instituições, porque o conhecimento ele não pode ser, né, adquirido, trabalhado e disseminado de forma isolada, né? Então existe, né, ele permeia várias áreas. E a gente precisa ter esse olhar atento a esses detalhes. Então, assim, essas parcerias institucionais também, elas facilitam muito a capacitação e o aprimoramento profissional. Porque na leitura que eu fiz do paper, né, eu percebo que isso é uma coisa que ficou bem nítida, assim, é uma barreira, né? É uma limitação. Sim. Claro que tem toda a questão do concurso público, então tu já sabe que tu vai ficar naquele cargo, sim, né? Mas fica engessado, né, professor? Fica muito engessado essas possibilidades de crescimento. E tem, né, lógico, a intervenção também, à medida que muda o governo, acaba tendo algum tipo de intervenção em relação a cargos ou funções que são exercidas, né, por um ou outro servidor. Então, isso também acaba influenciando, né?
e pode ser, né, futuramente um fator que gera insatisfação, porque às vezes a pessoa já realiza um trabalho, né, por um longo período e por meio de, né, intervenção política ele acaba perdendo a oportunidade de ocupar determinado cargo por conta do atendimento de outros, né, E não outros só desejos, essa pessoa, né, professora? Até a equipe que está lidando com aquele gestor, de repente muda e pega um outro estilo, pode se desmotivar. Sim. E tal. Professora, sim, com relação à realização, né, no trabalho, então essa questão de concluir suas tarefas, né, de serem desafiadoras, e também com se sentir realizado na execução da sua tarefa, como é que era isso, professora? Então, Fernando, assim, eu fiquei muito satisfeita com o resultado desse indicador, porque, embora sejam colaboradores, como eu mencionei, que já estão na instituição há muito tempo, que já poderiam estar, de certa forma, apresentar um certo cansaço, né, ou uma indisposição em relação a fazer bem feito o seu trabalho, eles se mostram extremamente realizados, motivados e instigados a concluir uma tarefa, a colaborarem entre si, e principalmente eles consideram que o que mais, né, os deixam satisfeitos é a relevância social do trabalho que eles executam. Então, se tem essa preocupação, por incrível que pareça, né, embora se tenha tanta crítica em relação ao servidor público, mas é necessário a gente direcionar um olhar também e não replicar discursos que às vezes não são, né, tão condizentes com a realidade, porque eles têm essa preocupação em relação à resposta que eles trazem para a sociedade, a contribuição social do trabalho deles. E na nossa região isso é muito presente, como eu mencionei, é muito presente, é muito importante. Perfeito, professora, muito interessante. Isso vem de encontro a algumas pesquisas que eu desenvolvi também, uma Secretaria de Educação à Distância. Bem interessante. Esse mesmo achado, né? Professora, com relação a reconhecimento dentro do ambiente de trabalho, como é que esses servidores, eles enxergam isso, né? Porque é um reconhecimento muito voltado a uma questão subjetiva, né? Dentro desse ambiente, ainda mais no setor público. Então, o que vocês encontraram quando tocaram nesse aspecto com eles? Então, essa questão de reconhecimento, como eu acabei até me antecipando, ela está mais associada mesmo à resposta que eles querem oferecer para a sociedade, dos serviços que eles prestam, a contribuição social do trabalho que eles realizam, do que, assim, internamente. No caso, a sociedade percebeu o trabalho deles nesse sentido, não no sentido de receber elogios do ambiente, não tem muito a ver com isso, mais a ver com esse reconhecimento externo. Sim, a importância do trabalho, né? A sociedade ter essa noção da importância do trabalho que eles realizam. O gerente, ele tem a prática, né, para a parte dos respondentes mencionaram que ele faz elogios em relação às atividades que são realizadas, que são concluídas, e isso é muito importante, né, principalmente onde saber que você está fazendo o que é correto, o que é esperado, ou indo além daquilo que se espera, isso dá um norte, né, para o servidor. Porque as ferramentas que são utilizadas como parâmetro de desempenho, elas são diferentes. Os servidores públicos, na grande maioria, cada instituição com as suas particularidades, adotam programas de avaliação de desempenho. Os servidores que não alcançam o desempenho mínimo esperado sofrem sanções, né? No caso da minha instituição de ensino, nós temos que semestralmente atingir determinada pontuação em atividades relacionadas ao ensino, à pesquisa e extensão. Se nós não alcançarmos essa pontuação mínima, nós não podemos participar de editais internos, não progride na carreira. Uhum. Então, assim, não é dada a devida visibilidade ao que acontece, mas existem programas de avaliação do desempenho do servidor público, do servidor efetivo.
E nesse caso, né, eles sabem que tem esses indicadores que eles precisam alcançar, tem essa ciência também, né, desse custo-efetividade do trabalho que eles exercem, o quanto o Estado está investindo e o que está voltando de alguma maneira, tem essa relação dessa análise de custo e efetividade que está associada ao desempenho, já que prestam serviços, mas essa questão de receber elogios, de participar das decisões, daquilo que é importante para eles, no exercício das atividades deles, tudo isso acaba também tendo um peso muito significativo, porque foge de toda essa estrutura burocrática que é estabelecida, entendeu? Professor, tu falou em tomar decisão, eu já vou te puxar então para a gente conversar sobre a questão de responsabilidade, né? Porque está muito atrelado, a gente vai voltar também na questão de responsabilidade no nosso próximo slide, mas assim, essa questão da participação na tomada de decisões, como é que é isso? Então, não teve consenso em relação a essa resposta. Alguns consideram que tem abertura para sugerir, né, ações relacionadas às atividades que exercem, outros não. Mas a grande maioria apresenta que considera interessante ser ouvido, né? Porque quem está na ponta tem um entendimento maior do como as coisas são feitas do que as pessoas que ocupam outros cargos dentro da hierarquia da empresa. Então, o fato, né, de serem ouvidos, de compartilhar essa responsabilidade a partir daquilo que sugere, isso é algo muito importante e traz, né, um senso de responsabilidade ainda maior. E é algo que o próprio Herzberg sugere, né, que nós, considerando os fatores higiênicos e os fatores motivacionais, considerando que os fatores higiênicos, eles não vão instigar que o indivíduo se sinta satisfeito, mas que ele vai evitar a insatisfação no trabalho. Então, que o foco dentro, né, considerando a gestão de pessoas, que o foco seria nos fatores motivacionais. Então, essa responsabilidade é um dos fatores, né, motivacionais que ele sugere que seja trabalhado na política de gestão de pessoas das empresas. Perfeito, professora. Então, saindo um pouquinho de aspectos, né, e entrando um pouco no que a gente encontrou na tua pesquisa, eu trouxe aqui algumas coisas para a gente conversar, né? Que é essa questão, primeiro, de um indivíduo ser único. Então, às vezes, o que motiva um pode não motivar o outro, né? E acho que dentro do setor público ainda é mais evidente essa questão, né? Porque tem que ter um esforço individual. E eu queria te ouvir um pouquinho nesse sentido. Essa é uma verdade, né, Fernando, em relação a essa questão da motivação humana. Nós somos seres diversos, né? Então, a questão de como cada um percebe e interpreta determinada situação também vai diferir de indivíduo para indivíduo. Então, não tem como, né, as teorias, elas nos dão um norte em relação a um modelo geral, mas a prática, ela traz resultados que reforçam justamente isso. Para questões que nós considerávamos que seriam consenso, nós não obtivemos um consenso, né, como nessa questão de responsabilidade, de reconhecimento, que são os fatores motivadores, né, os mais importantes. Então, nós temos que ter um olhar mesmo cuidadoso com as pessoas que compõem a nossa equipe de trabalho. Nós temos que ter muito claramente, Fernando, que as organizações, elas são feitas por pessoas, né? E nós precisamos enxergar as pessoas como pessoas, tratar as pessoas como pessoas, né? Ter essa postura empática, porque isso vai refletir num ambiente extremamente produtivo. Professora, e falando dessas diferenças, a gente tem a questão da recompensa, né, e do reconhecimento, que em alguns ambientes vai ser bem financeiro, né, produzir mais, eu te pago mais, mas no setor público isso não é tão assim, né, às vezes tem mais uma questão de recompensas simbólicas. E pelo que eu percebi da tua fala, eu acho que tinha muito isso, né, de reconhecimento da parte externa, do público reconhecer o trabalho, mas também do elogio do gestor.
Então, como é que vai ser a questão da recompensa financeira e simbólica? Então, no nosso estudo em específico, como você bem disse, professor, ficou muito claro. Eles têm essa noção da limitação quanto a essas recompensas financeiras, mas o que pesa mais é a contribuição social do trabalho que eles exercem. E isso, assim, eu não tem como generalizar em relação a todas as instituições, nem a todos os servidores, como eu disse, né, cada pessoa é única, mas na nossa análise isso ficou muito claro, sabe? É a recompensa simbólica, é o sentimento de sentir-se útil, de sentir que você está fazendo a diferença de alguma maneira, né? Então isso é muito importante. Eles têm uma relação com os produtores que eles prestam serviço de parceria, né? Não é só uma prestação de serviço, é de parceria. E um trabalho, principalmente de extensão rural, ele parte justamente dessa premissa da parceria, da relação de confiança que é estabelecido. Eu não vou adotar um novo modelo de fazer ou a qualquer tipo de mudança dentro do meu processo produtivo, da minha realidade, se eu não confiar em quem está propondo. Então, isso é muito importante. Perfeito, professora. E tu falou a questão de sentir, né, que está fazendo algo importante, que é essa questão de entender o objetivo do trabalho, de entender a responsabilidade, como é importante realmente, né? Se a pessoa entende que ela está fazendo algo que contribui para um bem maior ou que contribui para a sociedade, né? Isso é também um fator muito importante, né? Às vezes pode parecer até um pouco utópico, sabe, Fernando, falar isso. Mas quando você aplica um questionário, você tem resultados, né, que você pode estar, de certa forma, mensurando justamente cada um dos indicadores que você quis construir. E principalmente, né, pelo fato de que, como eu já mencionei, não houve nenhum tipo de apresentação de conceitos do que é motivação humana, do que a teoria fala, do que são fatores higiênicos, não teve isso. A pessoa ela não tinha qualquer noção em relação a esses conceitos. Então, não tem como enviesar nenhum tipo de resposta. Uhum. E por mais que possa parecer utópico, é real, né? Então, é muito importante nós trazermos esse tipo de resultado, fazer esse tipo de análise, que, como eu mencionei, né, é cabível para qualquer instituição, de qualquer porte, qualquer setor. Entendi. Professora, eu vou te fazer uma pergunta aqui, que ela é uma pergunta, uma trick question, assim, né? Aquelas perguntinhas assim para pegar no pulo. Porque a teoria vai mandar a gente sempre tentar equilibrar os fatores, né? Tem sempre equilibrar fatores higiênicos, motivacionais, se tudo estiver bem equilibrado. Mas às vezes na prática pode ser que descampe mais para uma coisa, né? E aí eu queria te perguntar então, qual é a ideia, assim, tu acha, para que realmente aconteça motivação de uma forma efetiva dentro do ambiente de trabalho? É trabalhar isso de uma forma equilibrada, ou é trabalhar um como uma base assim para se alcançar e depois partir e investir um pouco mais de esforços em algum outro tipo de fator? Como é que tu enxerga isso? Então, professor, a teoria separa, né, essa questão dos fatores que precisam, que são fatores chaves dentro dos higiênicos e dos motivacionais. Os higiênicos é das condições ideais para que a pessoa exerça seu trabalho. E quando a pessoa tem essas condições ideais, seja por meio de supervisão, seja por meio da disponibilidade dos recursos físicos que são necessários, o atendimento desses fatores vai evitar a insatisfação. Ele não vai promover a satisfação, mas ele vai evitar a insatisfação. Por outro lado, os fatores motivacionais que estão mais relacionados ao indivíduo, o como o indivíduo percebe, né, as atividades que ele exerce e que está relacionado diretamente ao cargo, é o que vai promover a satisfação. Então, é necessário, né, reforço isso, ter atenção àquilo que está relacionado diretamente ao cargo e o como o indivíduo está percebendo isso. Né? E isso independe de instituição pública ou privada. O como a pessoa ela percebe
né, os aspectos inerentes ao cargo e como ele é visto, né, no exercício das suas atividades. Isso é muito importante, né? Ter essa noção de que, e deixar muito claramente que a pessoa é importante. Uhum. Isso é uma forma de efetivamente mostrarmos, professor, que evoluímos ao longo do tempo quando se fala de gestão de pessoas. Sim. Porque se nós formos pensar lá na era clássica, né, no período em que a pessoa era tida como um complemento à máquina, se nós não tivermos, né, esse olhar mais atento para as pessoas, nós não evoluímos no trato, né, com as pessoas. Sim. Onde tinha a especialização na era clássica, tinha a especialização do trabalho, e a pessoa era especialista e ela eram realizados estudos para que ela fizesse, né, no menor tempo possível, fosse o mais eficiente, não pensando no indivíduo, não que isso retornasse para o indivíduo, mas para a empresa. Então, se nós não tivermos esse olhar para as pessoas como pessoas, nós não evoluímos, né, no desenvolvimento das teorias e das políticas voltadas para a gestão de pessoas. Tanto é que hoje, né, se fala muito de a era do conhecimento, gestão de talentos, e tudo isso está focado na posição estratégica que as pessoas exercem dentro das empresas, porque nós estamos o tempo todo dentro de um ambiente de organização. Né? Nós somos seres sociáveis, nós estamos o tempo todo dentro de um ambiente de organização, e tem essa relação de interdependência. Eu, como pessoa, preciso estar inserida dentro de uma organização, né, com fins lucrativos ou não, depende do tipo de organização, mas preciso estar inserido para alcançar os meus objetivos pessoais, e a organização, ela precisa, né, do indivíduo para que ela alcance os objetivos dela como empresa, como organização. Puxando essa fala, então, na realidade, a motivação, ela é um fator de sucesso ou um fator de fracasso para a organização. Sim. Sim, eu considero, professor, a gestão de pessoas como estratégico dentro das empresas. Ela é um ponto estratégico, nós temos... E aí, quando a gente fala de estratégia, né, a base é se sobressair em relação aos outros, né, estar à frente. Então, para eu estar à frente, eu preciso investir em pessoas. Eu preciso investir em pessoas. Perfeito, professora. Eu quero te fazer uma pergunta agora, que é a seguinte, ó. Essa crítica que tem muito forte, né, com relação a alguns princípios dessas escolas comportamentais, essa escola de desenvolvimento organizacional, né, que é a administração terapêutica. Alguns críticos vão dizer que quando a gente foca muito em aspectos emocionais do trabalho, do ambiente de trabalho e dos colaboradores, a gente perde um pouco a essência da direção, a essência da gestão. Então eu queria te perguntar nesse sentido, tá? Se tu concorda ou se tu discorda dessa ideia de crítica, né, que se faz chamando de administração terapêutica, essa aplicação de conceitos. Então, professor, eu não considero que seja uma administração terapêutica. A questão, né, de lidar com esses aspectos emocionais do indivíduo, ela é extremamente importante, né? A inteligência emocional, né? Atentar-se a como o indivíduo lida com cada situação, que mexe com os seus sentimentos e com as suas emoções dentro do ambiente corporativo, isso é muito importante, porque isso vai afetar no desempenho do colaborador e, consequentemente, nos resultados da empresa. Nós temos que ter muito claramente que o desempenho do colaborador vai afetar os resultados da empresa. Então, e para que o colaborador esteja bem, é um conjunto, né? E as emoções, o saber lidar com essas emoções, o como cada indivíduo percebe e reage a determinadas circunstâncias, isso é extremamente importante. E não que, de alguma forma, isso vá afetar a essência da gestão. Porque até para lidar com essas questões e com protocolos que são adotados para que o servidor seja assistido, né, considerando as suas necessidades emocionais, isso precisa ser sistematizado. Né? Nós temos que sistematizar até esse tipo de suporte que nós vamos dar. Tem que ter protocolos para que isso aconteça, né?
Tem que considerar cada faixa que compõe a hierarquia da minha empresa, como se dão essas diversas relações, considerando esses diferentes níveis hierárquicos. Então, a empresa ela não pode ser vista de maneira isolada. A gestão, né, e o entendimento da gestão com teorias específicas não se isola de qualquer outro setor ou qualquer outra iniciativa da empresa. Isso é feito de maneira conjunta e precisa ser entendido que deve ser feito de maneira conjunta, porque vai trazer um resultado, né, de maneira geral, vai Sim. impactar de maneira geral. Integrada, né? Isso. Professora, tô encantado de te ouvir. A nossa ideia de fazer meia hora deu errado, né? Porque a gente tinha tanta coisa para conversar, mas ficou tão rico. Eu quero te agradecer. Coloquei aqui teu e-mail para quem quiser entrar em contato contigo, né? Mas te agradecer em nome de quem está nos ouvindo, também em meu nome, né? Foi muito rico entender um pouco dessa aplicação e te agradecer por estar com a gente aqui participando das nossas discussões, viu? Muito obrigado pelo teu tempo, pela tua fala também. Obrigada novamente, professor, pelo convite. Como eu mencionei, eu me sinto muito honrada em poder trabalhar na instituição na qual eu trabalho e principalmente trazer e poder compartilhar com você, com seus alunos, o resultado daquilo que nós estamos desenvolvendo, né? Então, isso é muito gratificante essa partilha. E eu sinto extremamente feliz pelo seu convite, pela possibilidade de estarmos batendo esse papo. Espero que tenha contribuído de alguma forma, né, com o esclarecimento em relação ao que fizemos, considerando uma abordagem teórica específica, e fazer o convite também para que seus alunos possam, né, buscar testar as teorias na prática, porque é possível e traz resultados surpreendentes, eles podem ter certeza disso. Com certeza. Professora, muito obrigado então, viu? Muito obrigado mesmo. Um abraço. Outro. Tchau.